Júlio, eu sei que vocês têm também um trabalho muito bacana em relação a aparelhos auditivos. Isso. Que são utilizados para quando a pessoa já teve uma perda auditiva. Isso. Mas antes da gente conversar, eu queria que a gente conhecesse o caso, né, conhecesse a história da aposentada Maria Avelina. Ela teve um problema de audição detectado e depois de muitos tratamentos optou por usar um aparelho auditivo. Maria Avelina tem problema de audição. A perda auditiva começou sem que ela percebesse. Minha mãe descobrindo, falando, você não está ouvindo, porque tudo que a gente pergunta, você fala, ei, que, né? Ela passou por uma cirurgia mal sucedida e outra que resolveu o problema por 10 anos. Quando começou a perder a audição novamente, o médico recomendou o uso de aparelho auditivo. Mas desde o momento que eu pus o aparelho, eu já adaptei muito bem. Deve ter quase 20 anos já. Maria Avelina não estranhou o aparelho em nenhum momento. Tem gente que tem birra que não quer pôr, né? Acho que não adapta, mas não tem problema não. Foi como se eu tivesse posto outro ouvido em mim. Ir ao teatro, ver televisão e até as conversas cotidianas se tornaram bem mais fáceis com o uso do aparelho. O aparelho é uma salvação para o surdo. Como é que vai escutar se não está escutando, né? Não tem jeito. Beijos para você, Maria Avelina, que bom que está ouvindo melhor, está bem, adaptou-se bem aí ao aparelho, né? Júlio, queria que você mostrasse aqui, você pode até abandonar um pouquinho aí o seu... Deixa o orelhão aqui. O seu orelhão, Isso. Big Ear aí, e mostrasse pra gente os tipos de aparelho. Então. E para que servem? Na verdade, antes de você falar, também mostrar que eu também estou usando, gente, um aparelho aqui, mas não é porque eu não ouço bem, não. Até só saiu aqui do lugar. É porque ele é utilizado como um ponto, né? Aqui a Graziela, diretora, editora, ela fala para mim, termina a conversa, vai para lá, volta, chama a matéria, aqui nesse pontinho eletrônico, que é muito interessante, super confortável, feito pela Audiomarca, que é muito bem tranquilo para a gente não percebe, não tem um chiado, porque a gente já usou uns aqui antes que chiavam demais, incomodavam. Mas ele é muito mais utilizado, obviamente, no caso da perda auditiva. Como funciona o aparelho, Júlio? Mas você sabe que tem uma história até bonita por trás disso, que quem inventou o aparelho auditivo foi o mesmo que inventou o telefone, foi o Graham Bell. E ele inventou o telefone sem querer, né, querendo, por causa da esposa, que tinha deficiência auditiva, não ouvia bem, e ele queria uma maneira de se comunicar com a esposa. Então, olha que interessante, né? O amor dele pela esposa para fazer algum mecanismo. Então, ele inventou o telefone e, paralelamente, surgiram os aparelhos auditivos. Claro que de lá para cá, mudou tudo, assim como no telefone, também nos aparelhos. Então, os aparelhos auditivos, eles são indicados quando a perda auditiva já foi detectada pelo médico otorrinolaringologista, já foi descartado o tratamento por medicamentos ou por cirurgias, que existem essas alternativas, né? Dependendo da causa. E aí sim entra na questão de prótese, ou seja, não tem mais retorno da audição, não tem mais o que fazer em tratamento, vamos protetizar. E aí o aparelho auditivo ele tem uma função básica, primordial, de amplificar os sons do ambiente. Essa é a ideia básica. Mas ele não é simplesmente um amplificador. Já foi, como eu falei da história, e até muito pouco tempo atrás, não mais do que 15, 20 anos atrás, a gente tinha no mercado apenas aparelhos auditivos analógicos. O que era o analógico? Era um amplificador simples, quer dizer, recebia o som, aumentava e pronto. Mas a perda auditiva, ela não acomete a orelha, o ouvido, de uma forma linear. Não são todos os sons que a gente perde de uma vez. Então, as frequências de sons que são captadas pelo aparelho, especialmente agora, são balanceadas para que cada um receba a quantidade exata de som necessária. Então, se eu tenho uma perda de audição em frequências agudas, eu tenho dificuldade de escutar a campainha, telefone tocando, por exemplo, o aparelho vai ser calibrado para esse tipo de problema. A maioria das pessoas queixa de entendimento da fala. Eu ouço as pessoas falando, mas eu não estou entendendo o que elas falam. Por que isso acontece? Justamente por essa questão de desnível dos sons. Alguns sons ouve bem, outros mal. E o aparelho vai fazer esse balanço também. Hoje os aparelhinhos são digitais, o que significa que eles são ligados a um computador para ser programado através de um software. Então o nível de tecnologia e
de fineza no ajuste é altíssimo. Portanto, a gente tem hoje muito mais satisfação, as pessoas aceitando melhor os aparelhos. E outra coisa, né? A questão estética. A gente tem uma melhora, eu estou aqui na mão com esse modelinho pequenininho, que até foi feito para o meu ouvido de demonstração. Eu vou colocar ele aqui, ó. É o sonho da maioria dos pacientes, né? Eu quero pôr um aparelho que seja invisível. Então, mesmo para homens com cabelo mais curto, a gente consegue ter uma estética bem bacana, agradável. A maioria das pessoas deseja um aparelho assim. Existe um preconceito, a gente não pode deixar de dizer que ainda é forte o preconceito quanto ao uso de aparelho. Verdade. E a indústria sabe disso, né? O mercado sabe disso e focou em aparelhinhos assim. Tem outro tamanho que é médio e tamanhos maiores. Aí quanto maior vai ficando o aparelho, mais o olho do paciente arregala. Né? Ele, opa! O medo. Não, esse eu não Todo mundo quero. vai saber que eu tenho alguma deficiência. Exatamente. A tendência é essa, é não querer que as pessoas saibam que precisa de uma ajuda quanto à audição. O que eu trabalho insistentemente no consultório para quebrar esse paradigma. Claro! As pessoas não usam óculos? Exatamente. Né? A mesma coisa, é ajudar a enxergar melhor ou ajudar a ouvir melhor. O importante é viver bem, Claro, qualidade de vida. Qualidade de vida, verdade. E a gente às vezes fica insistindo e perdendo tempo na vida e até chegar ao consultório com um problema já mais grave. Verdade. O que significa, na prática, aparelhos maiores. Quanto pior o grau de perda, a gente vai ter que usar então um aparelho maior, mais forte. Por exemplo... Como os óculos, né? Assim como a lente dos óculos. A lente vai ficando mais grossa. Exatamente. Apesar de toda a tecnologia, né, que a gente sabe que está a nosso favor, tanto para os óculos que a gente está citando, quanto para os aparelhos, porque antes, a qualquer 2 graus, eu tinha uma lente grossa. Hoje em dia você consegue fazer lentes mais finas, que dá para a pessoa utilizar com um grau forte. E a audição a mesma coisa, né, Júlio? Mas é claro que quanto antes detecta, quanto antes se começa, se o médico realmente já encaminhou para isso, como você disse, não tem o remédio, não tem cirurgia, é algo que você vai ter que conviver com isso, a não ser que haja um milagre sobrenatural, você vai ter que conviver com isso, então o melhor é para que você aproveite mais os seus relacionamentos, né? Com certeza. Profissionais, pessoais, a melhor maneira de aproveitá-los é ouvir bem, porque a comunicação depende disso. Depende disso. A gente né? fala porque ouviu, né? A gente precisa da audição até para começar a falar. A não ser os que já usam as libras, né? A linguagem de sinais, brasileira de sinais, que é o outro caso, mas no caso das pessoas que não utilizam isso ainda, que utilizam a fala mesmo, a audição, é muito importante melhorar essa qualidade, né? Mesmo a população que usa libras, né? Ela acaba ficando um pouco isolada. Não deixa de ter um limite de comunicação entre o grupo. É verdade. Comunica através de libras. Quase ninguém mais fora o grupo sabe Exatamente. Se comunicar com eles, né? Então é muito limitante. E o fator auditivo, a perda de audição, leva a várias outras consequências psicológicas. Já que você tocou nesse assunto e muito bem colocado, a questão emocional é muito abalada, né? A autoestima, a confiança. Eu tenho pacientes que relatam que fogem de vizinhos, para você ter uma ideia, de vergonha de a pessoa falar e ele não entender, e dar aquele sorriso amarelo, e fica por isso mesmo. Então evita de sair, convívio social, festas, etc., porque não está ouvindo bem. Então limita a pessoa à própria casa, às vezes até o próprio quarto. É verdade. A família está vendo televisão na sala, o indivíduo está sozinho dentro do quarto da televisão dele, porque ele põe na altura dele. É verdade. Então essa separação, ela é muito triste e gera depressão. Então não há, assim, eu brinco com isso, uma brincadeira séria, que a perda auditiva aparece mais do que o aparelho, não é verdade? Tanto que as pessoas correm, porque senão vão ver que tem problema auditivo. Então é muito melhor usar um aparelho. Verdade. Tá, tem tamanhos pequenos, se for possível colocar, ótimo. Se não, por que não usar um aparelho? E se alguém perguntar, eu falo assim, ó, tira o aparelho e mostra. Porque isso quebra qualquer clima ruim, qualquer constrangimento. Se alguém ficar te olhando diferente, você usa aparelho, pega o aparelho, tira e fala, eu estou usando o aparelho, tá assim, tá assado, tá bom. Pronto. Aquela pessoa que você está conversando vai saber do problema, vai entender o problema e acabou aquele medo, acabou aquele constrangimento. É verdade, com certeza. Júlio, muito obrigada pela sua presença, aprendemos bastante, que bom, né, que a gente tem realmente essas opções hoje. E o mais importante de tudo é prevenir, lembrando que sempre quando você ganha um bebê, você deve fazer, né, o teste da orelhinha. Da orelhinha. Você que é fonoaudiólogo, por favor, lembre as nossas mamães, nossas futuras mamães, e a Graziela.
Foi bom tocar nesse assunto, apesar de a gente estar no finalzinho do bate-papo, mas em relação à audição, como a gente acabou de falar, de aprender a falar depende de aprender, de ouvir, né, de estar apto a ouvir, então hoje é lei federal o teste da orelhinha. Toda criança recém-nascida, desde a maternidade, já saiu, aliás, antes de sair da maternidade, já deve exigir o teste da orelhinha. É indolor, é rápido, a criança pode fazer dormindo, e vai já ter um diagnóstico de audição perfeito ou não. É verdade. Assim que as minhas filhas nasceram, como você disse, no hospital mesmo, já foi feito o exame, graças a Deus já viu que estava tudo bem, aí você vai mais tranquilo para casa. É tão bom, né? Quando o pai depois, ele começa a perceber que o filho não está respondendo, e ele começa a se incomodar. Então, a melhor coisa que tem é a gente prevenir, ou se existe alguma coisa, já saber o quanto antes, para que se tome as devidas providências. E seja uma criança normal. Saudável, né? Claro. Obrigada, viu, querido, por ter vindo. Foi bom demais te receber.